Muito bem, vou falar um pouquinho aqui sobre a discussão entre trabalho presencial e trabalho remoto, que na minha opinião é uma discussão muito atrasada se a gente parar para pensar, né? Atrasado por quê? Porque o trabalho presencial superou o remoto ou vice-versa? Não. Porque o que a gente precisa fazer, na verdade, é pensar em novas formas de trabalho, em vez de simplesmente ficar debatendo qual é o modo correto ou o modo errado. Então, eu queria falar nesse vídeo aqui para você sobre como você, que é um profissional, pode se preparar para o que chamamos de futuro trabalho, como que a gente tem visto que será esse futuro do trabalho a partir das pesquisas, né? A pesquisa, por exemplo, da Amy Webb, publicada recentemente também, algumas pesquisas sobre o mercado de trabalho, sobre as habilidades necessárias para a gente poder manter a nossa relevância no mercado de trabalho daqui para frente. Mas também não só para os profissionais, eu quero falar para as empresas aqui. Se você tem uma empresa e está pensando entre híbrido, presencial, remoto, como é que você faz essa transição? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar. Bom, em primeiro lugar, o que a gente tem, na verdade, é o trabalho em si. Então, o trabalho, o que é o trabalho, né? Se a gente for definir isso de uma maneira mais simples, né? O trabalho é um conjunto de atividades, um conjunto de funções que cria valor. Então, se eu sou um jardineiro, meu trabalho é cuidar de um jardim ou de vários jardins ali, né, plantinhas e tudo mais, porque isso cria valor para a sociedade, isso cria valor para quem está pagando por aquilo e eu preciso cumprir aquele trabalho, ou seja, concluir as funções, ter os resultados, ter as entregas e os benefícios daquilo lá. Então você será remunerado, e isso nunca mudou na história da humanidade, né? Você será remunerado pelo valor que você criar. Então, o nosso trabalho, a remuneração do trabalho, é a criação de valor. Se eu sou um consultor, se eu sou um professor, se eu sou um profissional de recursos humanos, se eu sou um advogado, se eu trabalho na área financeira, a lógica é a mesma. Você executa determinadas funções que têm que gerar resultados e esses resultados vão ser utilizados por alguém ou por vários alguéns e aquilo sim é a geração de benefícios e a criação de valor. Então, quando nós criamos essa organização do trabalho presencial e hierárquico, nós não tínhamos as tecnologias e as ferramentas de comunicação que nós temos hoje. Então, eu gosto muito de estudar a história da administração, uso isso seja em consultoria, na minha própria empresa, em startups, quando a gente está discutindo arquitetura organizacional, ou mesmo para as aulas de MBA, né? E quando a gente pensa na administração científica, que foi criada lá junto com a burocracia de Max Weber, quando a gente pensa em tempos e movimentos do Frederick Taylor, né? Você deve ter ouvido isso em algum momento aí da sua jornada profissional. A gente tinha que estabelecer padrões, estabelecer regras, criar burocracia, porque senão a qualidade era muito baixa. Porque a gente tinha pessoas, a maior parte das pessoas, né, até hoje a gente ainda tem desafios de educação no mundo em geral, mas imagina naquela época, então talvez 98% da população não tinham boas competências, boas qualificações, então a gente precisava descrever muito bem as tarefinhas de cada um. Quando você pensa em Henry Ford, por exemplo, criando aquele modelo de produção do Ford preto, né, e todas as atividadezinhas ali para cada uma das pessoas fazerem. À medida que a gente avançou, que nós estamos 100 anos à frente, 200 anos à frente, então, à medida que a gente avançou, a gente tem muito mais competências, nós temos muito mais capacidade de processos, nós temos tecnologias melhores, só que a gente ainda não mudou a estrutura das organizações por completo. Então, até antes da pandemia, que não faz muito tempo, 2019, 2020, nós ainda tínhamos organizações extremamente hierárquicas, baseadas no trabalho físico. Que se você não estiver sentado nessa cadeira aqui, você não está presente, você não está trabalhando, você não está gerando valor. Mas se você está presente aqui, será que você realmente está trabalhando, está gerando valor? Ninguém sabe. Você pode estar aqui e estar fazendo outras coisas ou estar pensando em outras atividades, por exemplo, né? Então, controlar o tempo, entrada 8 horas da manhã, saída 5 horas da tarde, é muito mais fácil do que definir entregas, definir indicadores, definir valor. Então, de certa maneira, a gente ficou um pouco atrasado nesse quesito de gestão, não por problema dos funcionários, mas por preguiça dos gestores, nós, gestores, líderes.
Porque dá muito mais trabalho eu ter que pensar em objetivo, quebrar esses objetivos, por exemplo, você está usando OKRs, KPIs, né? Mas basicamente objetivos, pedacinhos menores, e esses pedacinhos menores serem atribuídos às pessoas como entregas e resultados e não como tarefas. Olha só que diferença sutil, né? Eu posso falar para você que você tem que vir nessa sala de aula aqui, por exemplo, e que você tem que escrever 3 linhas. Bom, mas se você escreveu 3 linhas, que é uma atividade, o que gerou aquilo ali? Qual que é o resultado? Qual é o valor daquilo? Talvez nada. E aí eu não vou poder utilizar esse resultado. É diferente de eu chegar aqui para você e falar: eu quero que você crie o slogan de uma campanha de marketing. Aí, se você vai fazer com 1 linha, com 3 linhas, enfim, com 2 linhas, você, que é o especialista, vai usar o seu conhecimento, a informação, networking, colaboração para chegar àquele resultado. E se você fizer um bom slogan de marketing, a gente vai conectar isso ao aumento de vendas. Então isso é uma mudança que está ocorrendo no mundo como um todo, novos sistemas de gestão, como por exemplo o livro O Futuro da Gestão, The Future of Management, do Gary Hamel, um livro muito bacana que eu recomendo a leitura. Já não é nem tão novo assim, mas já estava à frente do seu tempo. Quando a gente fala de modelos de negócios, o livro Value Proposition Design, dos mesmos autores do Business Model Generation. Isso significa que a gente está evoluindo a estratégia das organizações. Os processos já melhoraram muito em termos de qualidade, padronização, automatização. As tecnologias estão aqui. Como por exemplo o Slack, Teams, Discord, Microsoft 365, ferramentas de automatização, ferramentas de gestão de projetos. Agora a gente tem que mudar a mentalidade, que a gente possa abraçar o futuro do trabalho. Então, dito isso, de maneira prática, a gente tem 2 coisas que eu posso te dar uma grande certeza aí que vão acontecer no futuro. A primeira é que o trabalho físico, as atividades presenciais, não serão eliminadas. Não serão eliminadas. Então muita gente fica discutindo se é melhor trabalho presencial, trabalho remoto. Não tem esse negócio de ser melhor ou de ser pior. Em determinados contextos, é mais adequado a gente fazer uma atividade presencial. Não dá para, por exemplo, eu ir cortar o cabelo remotamente. Não dá para eu ir num restaurante remotamente. Algumas atividades de manufatura não podem ser executadas remotamente. Embora a gente tenha grandes avanços, inclusive cirurgias estão sendo realizadas, né, no Brasil pelo Hospital Albert Einstein e no mundo como um todo, cirurgias sendo realizadas remotamente. O médico está lá na casa dele operando um robô que está lá no hospital. Mas também existem atividades que podem ser feitas remotamente, mas que quando estão sendo feitas presencialmente, elas agregam mais valor. Como, por exemplo, um workshop, coleta de requisitos, talvez discussão, estar numa sala de aula aqui imerso junto com os alunos. E aí vem um grande questionamento que você precisa fazer e que eu tenho procurado me debruçar sobre ele bastante também recentemente. A gente tem atividades que podem ser executadas remotamente, como eu falei, mas que quando presencialmente elas trazem mais benefícios. Por quê? Por causa da conexão, a atenção, eu posso prestar atenção nas expressões faciais, nos gestos, inteligência emocional, uma série de coisas muito bacanas que aceleram, por exemplo, a formação da equipe. Ah, Mário, mas a gente não pode fazer isso remotamente? Podemos. Tanto que eu uso muito ferramentas de colaboração, como o Whiteboard, como o Zoom, como o Mural, Miro.com. Então tem muitas ferramentas aí que funcionam bem. Mas ainda assim, existe a conexão humana e pessoal. Então, embora eu tenha hoje equipes remotas trabalhando em diversas cidades, aí, até em outros países, é legal de vez em quando a gente estar juntos e a gente poder fazer atividades juntos. Tanto que as pessoas estão sentindo falta disso pós-pandemia. A gente tem visto muito mais pessoas buscarem, por exemplo, cursos presenciais do que cursos remotos. Porque, de certa maneira, a gente sente um distanciamento. Porque é uma questão de mindset aí humano. Então, o trabalho presencial não vai morrer, na minha opinião. E a segunda coisa é que os trabalhos vão se tornar cada vez mais híbridos, remotos híbridos. E por isso você precisa com toda certeza, né, para concluir esse vídeo aqui, você precisa com toda certeza
melhorar suas habilidades de tecnologia. Isso já é uma coisa que as pesquisas do LinkedIn Learning vêm falando nos últimos 2, 3 anos, que o Human Skills Report fala, que o Workplace Report fala, que o próprio World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, fala que nós estamos caminhando para um mundo que não vai admitir analfabetos digitais. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo utilizou pelo menos uma meia dúzia de serviços e aplicativos hoje mesmo. Você está usando o YouTube para assistir esse vídeo, provavelmente. Você pode estar usando o LinkedIn, você vai usar o iFood para pedir comida, você vai fazer compras na Amazon, no Submarino e no seu trabalho. No seu trabalho você vai usar uma ferramenta ERP, como o SAP, por exemplo. Você vai utilizar uma intranet. Você vai utilizar uma ferramenta para compartilhar arquivos, uma ferramenta para reuniões. E se você não souber utilizar essas ferramentas, você vai ficar de fora do mercado de trabalho. Isso já tem acontecido. Infelizmente, eu recebo muitas mensagens, de pessoas, já fiz MBA, já fiz tal coisa, não estou conseguindo emprego. Existem vários motivos para isso, Talvez esteja aplicando para as vagas erradas, precisa melhorar o currículo, escrever melhor, enfim. Mas uma causa que eu tenho visto recorrente, talvez a principal causa, é a falta de conhecimento nas ferramentas. Porque você chega lá e você tem MBA de finanças, e aí está lá na entrevista, sabe usar um ERP, sabe extrair dashboards lá financeiros, sabe criar relatórios no Power BI, não sei, mas eu posso aprender. Bom, a gente não quer alguém que possa aprender, a gente quer alguém que já saiba nas vagas muitas vezes. Você é um profissional de recursos humanos? Eu entendo de competências, entendo de contratação, leis trabalhistas, ok. Você sabe utilizar uma ferramenta de recrutamento online? Você sabe utilizar uma ferramenta de OKRs? Se você não souber, você vai ter dificuldade nas vagas. Você é gerente de projetos? Usa Project, usa DevOps, usa Monday. Você é uma pessoa de marketing. Sabe utilizar uma ferramenta de marketing automation, de e-mails, sabe utilizar, enfim, uma série de ferramentas digitais. Se você não souber, somente o seu conhecimento de marketing será insuficiente. E isso vale para todas as profissões. O vendedor precisa saber usar CRM, Salesforce, Dynamics. Então procure esse conhecimento. A palavra-chave aqui é você se tornar um usuário da tecnologia. Muita gente confunde isso achando que precisa se tornar um desenvolvedor de software. Você não precisa se tornar um criador da tecnologia. Se você quiser, tudo bem, mas você não precisa se tornar um criador da tecnologia. Você precisa se tornar um bom usuário das tecnologias existentes. Pensa no seguinte, Você está andando a pé e aí o seu concorrente está andando de carro, então ele está muito à frente, ele é muito mais competitivo que você, muito mais eficiente. E aí você olha e fala, poxa, meu concorrente está usando um carro, então agora eu preciso voltar para a faculdade, aprender engenharia mecânica e dirigir meu carro? Não, não é isso. Você não precisa voltar e aprender engenharia da computação e construir seu próprio CRM. Você precisa aprender a dirigir o carro. Seja qual for a sua profissão, existem muitos softwares e sistemas fundamentais e necessários para a sua profissão e são esses que você precisa dominar. É isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil, deixa os comentários aqui embaixo também, não esqueça de se inscrever aqui no canal, obviamente, Compartilhe com seus colegas para que a gente possa cada vez mais melhorar os nossos locais de trabalho por meio da aquisição de novas competências. Se você fizer isso passo a passo, você não vai sentir ansiedade, você vai ver que você está progredindo mais ou menos na mesma velocidade que o mundo. O problema é quando a gente fica esperando muito tempo sem nos atualizarmos e aí sim a gente perde esse bonde do progresso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Stop recording.